porque o Eduardo Bolsonaro colocou no Instagram dele o seguinte post, vale ler. Olha que interessante. O mandado de apreensão, que ele estava lá, né, era datado de hoje, 29 de janeiro. Ele postou isso ontem. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela primeira vez reuniu, e foi legal isso, né, de ver a família toda reunida, reuniu Jair Messias, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e ele. O Alexandre de Moraes escreveu os mandados, então, durante o recesso. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 da manhã de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em uma investigação direcionada ao Carlos. Então a ideia era, o Carlos era o pretexto para eles fazerem um phishing expedition e pegar o celular de todo mundo. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. O mandado, diz o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal, ele, e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Imagina, operação da Polícia Federal. Entra, você não tem nada a ver com isso, só está dentro de uma residência, não, me dá o seu celular aí. Porra nenhuma. Mas é mandado genérico de propósito. Foi perguntado, diz ele, se o senador Flávio estava hospedado na casa. Aí eu respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com o meu aparelho e não com o do senador juntos. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. O que eu entendi? Eu não conversei com o Eduardo Bolsonaro nesse pretexto, mas sobre esse assunto. Mas o que eu entendi dessa frase dele? Eu entendi assim: o Senado, depois que pegaram o celular do Marcos Duval e tal, no Senado o Pacheco tá dando uma segurada. Na Câmara o Lira tá fazendo cocô de porta aberta, tá aí feliz, nadando de braçada, tá nem aí para os deputados. E eu já falei para vários deputados, enquanto vocês não entrarem em greve e trancarem o Congresso, porque vocês têm aí 150 caras que têm condições de trancar o Congresso do Brasil, enquanto vocês não fizerem isso, o Lira vai ficar na zona de conforto e vai fazer as negociatas dele. E é isso que está acontecendo. Parece que no Senado o buraco está um pouco mais embaixo. O Pacheco anda realmente descontente, aprovou algumas coisas contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Essa foi a impressão que eu tive, é apenas uma impressão do comentário do Eduardo Bolsonaro. Mas é uma impressão educada, é o que se chama de um educated guess, é um palpite bem fundamentado. Eu digo isso porque eu tenho conversado com os deputados, e volto a dizer, eu converso com dezenas de deputados semanalmente. E todos eles têm dito: não adianta, o Pacheco, o Lira não está deixando a gente, tá nem aí. O Lira já se vendeu completamente, não está deixando a gente fazer nada. Não está nem aí, não defende as nossas prerrogativas. E é por isso que a gente teve Carlos Jordi e Alexandre Ramagem tendo seus gabinetes, suas casas invadidas. Se daí, nem aí, como se fossem qualquer um. O líder da oposição, o gabinete invadido pela Polícia Federal, está lá com o celular, com todas as estratégias da oposição lá sendo discutidas, todos os grupos. E aí o que acontece? Te posa esse celular, com esse phishing expedition, os caras olham as conversas de todo mundo, porque todo mundo tem que conversar com o líder da oposição. E aí continua. Foi apreendido material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro. Conheço o Tércio, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. O cara não é alvo, tem nada a ver com o assunto. Imagina o que Tércio tem a ver com Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro. Mas levaram.
O laptop e o tablet continham o nome de Tércio na tela de início e ele desbloqueou os aparelhos diante da Polícia Federal para dizer isso não é objeto do mandado. Mas eles levaram. Levaram como? E aí, como é que você chama um sujeito que entra na sua casa e leva as suas coisas? Ora, tem duas formas de chamar. Quando ele cumpre um mandado judicial, ele é um agente da lei. Quando ele não cumpre um mandado judicial, quem leva as suas coisas é bandido. Capanga de bandido. Quando leva para terceiros. Não tem outro nome. O que a Polícia Federal está fazendo com a imagem da instituição, como o que o FBI fez aqui nos Estados Unidos, a gente não recupera. A gente aqui não é Folha e o Globo, né? Já que vocês não aprenderam lá com o Alan dos Santos. A gente aqui, nesse caso, pode ter até um duplo sentido. A gente não recupera mais a credibilidade na instituição. Vão ser anos e anos. Tem que fazer uma limpa na Polícia Federal, ver quem são todos os caras envolvidos nessas operações e exonerar todos um dia. Porque são cúmplices. Agem como capangas. Em razão dos excessos, contatamos um advogado de família que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do Tércio. Esse estado de coisas não pode permanecer, blá, 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 blá. E é assim que eles fazem. Eles arrumam um pretexto para invadir a casa do cara. É um fishing expedition. Na hora que eles fizeram assim com a vacina. Eles fizeram assim com a vacina. Eu alertei o presidente Bolsonaro na época que ele estava aqui nos Estados Unidos. Eu falei: olha, esse caso da vacina, esse caso das joias na época, é para arrumar um pretexto para entrar na sua casa. Deus me livre plantarem alguma coisa lá, porque eu já não duvido mais. Só duvido que ainda tem muita gente boa dentro da Polícia Federal, que acaba tendo que ir lá constrangido. Não se opõe com a força que deveria se opor, mas não gosta. Eu também converso com policiais federais que estão extremamente desconfortáveis. Né? Agora, eles fizeram assim com as vacinas, pegaram o celular do Bolsonaro, pegaram o celular do Cid, agora pegaram o celular do Carlos. Lá atrás, eles nem escondem mais isso. Teve uma operação, um negócio envolvendo venda de carro com o filho, o Renan. E aí, nego pegou o negócio que era um inquérito da Polícia Civil e compartilhou o celular do cara com a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal começou a utilizar conversas do Renan com o pai para apoiar os inquéritos ilegais do Alexandre. Então, isso é uma esculhambação. Qualquer um que acompanha isso vê que é uma esculhambação. É tudo para pegar aparelho, para pegar celular. E aí disso puxou o negócio das joias. Aí o negócio das joias, que já também foi pro espaço, um negócio que não tem absolutamente nem pé nem cabeça. O negócio das joias já abriu pretexto para outras operações e outras quebras de sigilo. Quebra de sigilo é uma vergonha. Um policial federal conversou comigo, e eu não tenho como confirmar essas informações, mas que é tudo feito ilegalmente na clandestinidade, aí eles acham e entram com mandados para justificar a quebra dos sigilos. Mas já tendo quebrado. Esquema da ABIN de verificar a geolocalização. A gente está dentro do maior aparato de perseguição política que o Brasil já teve desde o tal do tempo do regime militar. Porque nem era imaginável que no regime militar alguém fizesse uma coisa dessa. Até porque não existia tecnologia para isso. Para o cara pegar e ter todas as suas conversas com todo mundo. Isso é uma coisa de maluco. E o pior, tudo em completo sigilo. Porque o que se sabe dessas operações até agora? Ora, eu também sou contra a ideia de monitoramento ilegal de opositor. Se alguém está usando o aparato estatal para fazer monitoramento de opositor,
eu vou ser o primeiro a me colocar contra. Isso é absurdo. Eu não quero um governo, mesmo que seja do Bolsonaro, que tenha capacidade de monitorar a conversa de opositor, etc. Mas quem que está fazendo monitoramento de conversa de opositor? É o Bolsonaro? Ou será que é o STF? Quantos celulares o Bolsonaro mandou apreender para puxar conversas dos outros? Quantos? Me digam quantos. Algum? Bolsonaro apreendeu o celular de algum opositor? Algum phishing expedition? Eu duvido muito que, de fato, o Ramagem tenha usado o sistema. Eu conheço o deputado Ramagem. A impressão que eu tenho dele é de uma figura extremamente reta, preocupada com o Brasil. E o que ele diz, e ele deu uma ótima entrevista na Globo News, ele deu inclusive uma bela lição para aqueles militantezinhos, é que o sistema era um sistema de geolocalização. Agora, alguém acha que, comprado em 2018, antes do governo Bolsonaro, que eles aplicaram várias correções, foi aprovado por TCU, aprovado por todo mundo, tem todos lá os relatórios de aprovação, etc. E essa é a defesa dele. Mas a gente não sabe nada dessas operações. Eu acho normal que a agência de inteligência tenha um sistema de geolocalização. Até porque você vai fazer uma operação, você não sabe onde é que o alvo está. Imagina. A agência de inteligência que não monitora nada, não monitora. Agora, usaram o sistema de forma equivocada, beleza, prova. A gente não tem nenhuma evidência, a gente não sabe nada dessas operações em curso. No caso do Jordi, foi uma vergonha. Uma vergonha. O que tinha era um cara que chamou ele de meu líder, que não estava lá no 8 de janeiro e que o Jornal Nacional botou uma foto adulterada do cara para dizer que ele estava no 8 de janeiro. E a única ligação desse cara com o Carlos Jordi é que ele. Meu líder. Que é como a gente chama qualquer político. Eu devo ter chamado o Carlos Jordi de meu líder várias vezes. Então, a gente não sabe nada. No caso do Ramagem, do Carlos Bolsonaro, não veio nada, não tem nada. É só disse-me-disse. E a imprensa acaba tendo que passar certos ridículos. E ontem foi um baita dia para a imprensa passar ridículo. Ontem foi um baita dia. Né? Vou botar aqui para vocês. Eu publiquei essa notícia no meu Locals. Operação contra Carlos Bolsonaro leva à disseminação de notícias falsas e constrangimento na mídia tradicional. Qual foi a grande vergonha ontem? Vocês têm que deixar risada. Qual foi a grande palhaçada que aconteceu ontem? Essa moça, Daniela Lima, que já era muito ruim na CNN, e aí a Globo reconheceu a falta de talento dela e falou assim: não, essa mulher é ruim demais para não estar na Globo. A gente precisa precisa dessa mulher na Globo News. Ela é incompetente demais para não estar aqui na casa. Ela é militante demais para não estar aqui na casa. Vamos dar destaque para ela. E colocaram ela lá na Globo News. E daí ontem, a moça surge com algumas pérolas. A primeira notícia que saiu de lá da Globo News e depois começou a se disseminar pela internet, era de que o Bolsonaro teria fugido de barco. E eu fiquei assim, fugiu de barco para onde? Para Miami? Era uma boa ideia, fazer como os cubanos fazem. Foge de barco da ditadura. Vem para cá, vem para o mundo livre. O energúmeno pai chegou, foi um dos que publicou aqui, ó. Bolsonaros fugiram de barco. E aí botou o Bolsonaro andando de jet ski, o pessoal comemorando e tal. Até a foto é falsa para ilustrar a notícia falsa. Né? Depois o filho desse cara, o energúmenozinho, vem me acusar de fake news. Porra, pelo amor de Deus, liga. Pai, alô? Obviamente a notícia era falsa. E depois a própria Daniela Lima teve que passar essa vergonha aqui de postar esse vídeo. Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos.
Olha aí, ó. Aí, Olha aí, sai o Carlos Bolsonaro, filho 02, aparentemente tranquilo. O Carlos está tentando alcançar a Estão barriga dele, tá sérios, com claro, tetinhas. mas olha aí, não há os caras, Polícia altercação, a Federal gente tá com normal, áudio aí, ó. funcionário andando, na rua. Aí, Chega o Eduardo, os caras não tinham fugido de barco. Faz uma pergunta, onde é que tá não sei o Mas quê, uma coisa o Bolsonaro ridícula, aponta. inclusive com roupa de pesca, só pra dizer aqui. E o cara da própria Polícia Federal. Bolsonaro fez questão de... É muito vexame. É muito vexame. Não é pouco vexame, não. Você fala assim, o cara fugiu de barco, e todo mundo repete. E cadê esses caras no tal do inquérito das fake news? Porque depois que você dissemina a mentira, para você voltar atrás é fogo. Eu não sei onde começa o mau caratismo e termina a burrice dessa moça. Eu não sei. Eu não sei onde começa o mau caratismo e termina a burrice. É uma linha cinza, assim, porque é muito dos dois. E aí você começa a se confundir. Quando você vê a reportagem falando sobre a história do laptop da ABIN encontrado pela Polícia Federal na casa do Carlos, eu olhei aquela história, ouvi, também vi Globo News, também vi todo mundo dando essa informação, e eu falei assim, laptop da ABIN encontrado na casa do Carlos Bolsonaro. Até comentei, dou graças a Deus de hoje fazer o meu programa no meu horário, com a minha pauta, e não ter que mais ficar comentando noticiazinha na hora do acontecimento, como eu fazia em jornal. Porque é o tipo da notícia que eu já senti, eu já criei um calo para sentir e falar assim, não, não. E aí eu tô num grupo de empresários e tal, os caras falando, Carlos é muito burro. Eu falei, não, uma coisa de errada aí. Espera. Notícia circulou em todos os lugares. Laptop da BEM, Carlos Bolsonaro, mamamá. E daí, essa moça, mais tarde, tem que passar o novo vexame de dizer que o computador da BIM não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. O mico do... Olha o mico... Esse é o blog, só para quem não viu aqui, blog da Daniela Lima. Correção, o computador da BIM não foi apreendido com Carlos. O G1 errou ao informar que o computador da BIM tinha sido apreendido com os pertences do Carlos Bolsonaro. Na realidade, o equipamento foi encontrado na casa de Jean Carlos Gomes Rodrigues, também alvo da operação da Polícia Federal. A esposa do Jean Carlos trabalha na BIM. Que estranho! Um computador da BIM na casa de uma funcionária da BIM. Ora, meu Deus do céu! Ó! Ai, 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 ai. É muita vergonha. A própria teve que desmentir. É muito vexame, não é pouco, não. E quando eu digo assim que o jornalismo profissional morreu, é dessas coisas que eu tô falando. É dessas coisas. Aí vem, além do Noblar, né? Vem a Eliane Cantanhede, aqui hoje publicou o Leandro Ruschel. A Eliane Cantanhede, a Daniela Lima e tal. O fato, o computador da BIM foi apreendido em operações da PF hoje com alvo de operação. O erro não foi na casa do Carlos, mas de um ex-assessor. A correção abaixo. Aí ela botou aqui a correção. Aí vem a Eliane Cantanhede, e eu não sei muito bem a diferença entre Eliane Cantanhede e Daniela Lima. A informação está correta. O resto é detalhe. Você é ótima, Daniela Lima. Coraçãozinho. Que mico, minha filha. A tua colega dá uma barriga dessa e você bate palma. Por que bate palma? Porque o objetivo não é dar notícia. O objetivo é fazer militância política. Foi o que eu falei na cara da Thaís Oyama, que ninguém nunca falou no ar. O jornalismo profissional morreu, o jornalismo profissional virou uma máquina de militância política, é uma porcaria e ninguém mais está confiando nessa bosta. Porque vocês são militantes que não têm mais o objetivo de informar o público. E tem uma diferença grande entre vocês e eu, de profissão. A primeira delas é que eu tenho lado e posições claras. A segunda é que eu não sou repórter. Eu não sou âncora. Eu sou jornalista de opinião, comentarista, polemista. É jornalismo
mas é jornalismo opinativo. É claro para o meu leitor, para o meu espectador, o que eu faço. Não é essa porcaria que vocês falam, não, nós somos isentas, somos muito isentas. Estamos dando os fatos. Estão dando fato porra nenhuma. Militantezinhas de quinta categoria. E por que eu não sei a diferença entre uma e outra, Eliane Cantanhede, Daniela Lima, Andréa Sadi? Porque vocês todas estão possuídas pelo mesmo demônio, pelo mesmo espírito ideológico. Por isso que o que uma fala, a outra fala igual. Não tem diferença, não tem divergência, não tem novidade. Por isso que uma bate palma até para o erro da outra. Só muda, a entidade é a mesma. Só muda o recipiente. O nome disso é possessão ideológica. O Jordan Peterson já falou sobre esse fenômeno. E tem muito mais que eu tenho para falar sobre esse assunto. Leiam essa reportagem e aí eu dou a porrada, mas eu vou fazer o elogio. Aliás, não tem mais ainda, né? Porque tem um post do governo, toque, 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 que eu vou dar até, hoje eu vou dar o benefício da dúvida. Vou deixar você em casa tirar a sua conclusão se este post feito pelo governo do Brasil, toque, 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 que a internet inteira entendeu como piada, envolvendo o Carlos Bolsonaro, e claro, tem um histórico aqui, não é a primeira vez que os perfis do governo fazem publicações associadas a um deboche. Tem outros aqui. Esse aqui foi o deboche com o Dallagnol. O outro do Tudo Jóia, brincando com as questões das joias do Bolsonaro. Tem todo um histórico. Vou deixar você chegar à conclusão de se é piada ou se não é piada. Mas não era esse o ponto que eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção para esta notícia aqui. Zap entre Ramagem e assessores de Carlos é de outubro de 2002. Decisão de Alexandre não especifica a data da conversa e dá a entender que poderia ter sido em 2020. Quando houve troca de mensagem, Ramagem já era deputado federal eleito, estava fora da ABIN há mais de 6 meses. Não é a imprensa só que faz um trabalho de bosta, mas o Alexandre também faz um trabalho de bosta e a Polícia Federal faz um trabalho de bosta. Tão bosta quanto, em conluio com a imprensa. E vocês são servidores públicos, eu vou cobrar vocês sim. Vocês são pagos com o nosso salário. Vocês devem contas à população. Eu não devo contas a vocês. Vocês devem contas a nós. Então, presidente do TSE, vou cobrar transparência do seu trabalho como presidente do TSE, sim. Vou criticar quando tiver que criticar. Não gostou? Continua me bloqueando. Mas assume que é ditador. Polícia Federal, vou continuar cobrando vocês, para que vocês cumpram a lei e façam um bom trabalho. Mas é tudo feito para prender de qualquer jeito nas coxas. E eu tenho um alerta a vocês. Porque foi por isso, por causa desse trabalho feito nas coxas, por vocês da Polícia Federal, pelos juízes como o Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato, por causa desse trabalho feito nas coxas, na várzea da nossa Polícia Federal, tudo várzea, Ministério Público, tudo um bando de incompetentes. Só sabem fazer fishing expedition e quebra de sigilo. As petições de vocês são umas vergonhas. Foi por causa disso que o Lula acabou solto. E eu estou esperando. Porque eu sei que todas essas ações que vocês estão tomando estão repletas de nulidades. No meio jurídico já é uma piada. Já é uma chacota. O Alexandre é só aplaudido pelos puxa-sacos da bolha. Mas como profissional do direito virou uma piada. Ele deixou de ser jurista respeitado e passou a ser um justiceiro da esquerda. Então, não sei quando, mas todas essas nulidades, eu estava falando isso para uma advogada ontem, todas as nulidades, elas vão ter o seu preço. Esses caras vão acabar pagando pensão para todos nós. E vai chegar a hora. Pode ter certeza. Chicote muda de mão. O anzol tem sempre uma volta. Pode ter certeza.
E eu recomendo, faço aqui o elogio ao Poder 360, porque essa reportagem é muito boa. Ela não só expõe o problema da decisão do Alexandre, das imprecisões da decisão, tá? Vejam, porque vale um pedaço do programa inteiro só para isso. E o fato é que a Polícia Federal investiga a atuação da ABIN sobre ramagem de 2019 e 2021. Mas a mensagem é de 2022, fora do período de investigação. Ou seja, é uma esculhambação.